Capítulo 81. Dama Vermelha. Entre as montanhas escuras, o vento e a chuva fortes e os trovões brilhantes refletiam tudo de uma forma violenta e aterrorizante. Na estação de correios atrás do White Wolf, os empresários ainda estavam imersos na magia do vinho de flor de pessegueiro. Depois de tomarem a bebida, não só o cansaço desapareceu, como muitas de suas antigas doenças foram curadas sem remédios. O ambiente alegre era barulhento na estação de correios. Mas quando o riso surgiu, Lueng olhou para o céu escuro e seu coração se comoveu. Ele viu novas nuvens se formando lentamente na escuridão. Nuvens de relâmpagos e trovões. Logo, um trovão flamejante cintilou sob o céu noturno. No estrondo do terror, o enorme trovão caiu do lado de fora da agência dos correios. Estrondo. Um trovão terrível explodiu, assustando todos os comerciantes da casa. Mas assim que se levantaram, o enorme lobo branco surgiu de fora. Lueng estava calmo diante da tensão de todos. Não precisa se preocupar. Vamos descansar. Lueng acalmou a multidão com suas palavras e então retornou para Xiaowai. A garotinha de cabelos e orelhas prateadas olha para Lueng com surpresa. Ela não sabe por que o Senhor Deus Lobo quer derrubar o trovão celestial. Lueng não explicou, então ele se deitou ao lado da fogueira, fechou os olhos e começou a absorver o trovão que tinha acabado de receber. Embora Lueng tenha usado apenas um trovão celestial na montanha antes, ele tinha muitos trovões celestiais em seu corpo. Mas agora não há mais nada a fazer. É melhor trazer outro trovão para o corpo. É preciso estar sempre pronto neste mundo perigoso. Na estação de correios, tudo ficou temporariamente quieto. Embora a excitação de beber vinho de flor de pessegueiro não tivesse diminuído, quando viram o Deus Lobo deitado para descansar, não ousaram fazer mais barulho. Todos se deitaram em silêncio e estavam prontos para dormir. O que aconteceu hoje é incrível. Primeiro, encontraram a fera feroz Chico, que estava entrincheirada ali há décadas, e depois receberam o vinho do Deus Lobo. Todos estavam muito animados. Mesmo deitados, não conseguiam dormir. Mas o Deus Lobo descansava não muito longe, e ninguém ousava falar. Então, perto da fogueira, um grupo de homens estava deitado no chão, olhando uns para os outros com os olhos arregalados, mas não ousavam dizer uma palavra. Esse silêncio durou até meia-noite, quando a excitação da multidão diminuiu gradualmente, e o grupo de empresários finalmente adormeceu, um após o outro. No canto, Lueng ainda está absorvendo o trovão. Leva horas para absorver apenas um pedaço de trovão. Ao lado de Lueng, uma garotinha com uma espada antiga azul escura nas costas estava sentada com os joelhos cruzados e os olhos fechados, também cultivando. O vento e a chuva continuaram batendo nos beirais e janelas do posto até a segunda metade da noite. E, também vagamente, há uma tendência cada vez mais violenta. A tempestade lá fora era violenta. Entre as montanhas escuras, algo se aproximava gradualmente. Quando o relâmpago brilhante cortou o céu, era possível ver vagamente que na estrada deserta da montanha havia uma procissão de casamento vermelha caminhando silenciosamente. O som áspero da suona gradualmente se aproximou dos correios. A menina perto do fogo foi a primeira a abrir os olhos, assustada. Os visitantes não queriam se esconder. Mesmo estando a alguns quilômetros de distância, o cheiro sombrio e assustador já havia se espalhado por todo o mundo, fazendo as pessoas sentirem frio. Xiaowai olhou para o lobo branco ao seu lado. Seus olhos estavam fechados e ele parecia alheio ao mundo exterior. Ao ver a atitude do Deus Lobo, a garotinha se levantou e caminhou em direção à porta. Quando o portão do posto foi aberto, o vento e a chuva entraram, acordando todos os homens da caravana adormecida. Eles esfregaram os olhos sonolentos e olharam na direção da porta. Viram um relâmpago branco cortar o céu, e a luz pálida quase encobriu tudo. Mas o que se seguiu não foi um trovão ensurdecedor, mas uma explosão de sons tristes e estranhos. Na tempestade lá fora, algo se aproximava. E muito rápido. Todos os homens da caravana pularam, parecendo assustados e não conseguiam mais dormir.
Sona, Sona. As pessoas se entreolharam e ficaram chocadas. É a Dama Vermelha. Será que encontramos a Dama Vermelha? Entre as pessoas, Wu Feng permaneceu em silêncio, com uma expressão amarga. Ele olhou inconscientemente para a garotinha na porta. Os rumores sobre a Dama Vermelha eram ferozes e aterrorizantes. Mesmo em seu auge, ele não conseguia escapar se encontrasse a Dama Vermelha. Mas agora há um deus lobo por perto, talvez. Wu Feng lutou para se levantar e saiu pela porta junto com a multidão. O vento frio uivava e rugia nas montanhas. Sob o beiral do posto de correio, a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal olhava friamente na direção da estrada galopante, sem dizer uma palavra. Quando ela viu a multidão se aproximando, ela perguntou: "Posso perguntar que tipo de demônio é essa Dama Vermelha?" Todos se entreolharam, e Wu Feng finalmente explicou com um sorriso irônico. "Na verdade, não sabemos o que é a Dama Vermelha. Embora, nos últimos anos, rumores sobre ela tenham circulado no território do Passo de Fogo. Dizem que, alguns anos atrás, uma família grande queria se casar, então levaram 8 grandes sedas, juntamente com ricos presentes de noivado, para a casa da moça para garantir o casamento. Mas, na volta, a equipe do casamento se deparou com um desastre natural, e todos morreram miseravelmente na natureza. A noiva morreu antes de se casar. Seu ressentimento era difícil de resolver, então ela se transformou em um fantasma feroz e se enfureceu no deserto. Se uma pessoa viva a encontra, ela não tem chance de sobreviver. É mais aterrorizante do que as feras ferozes e malignas." Disse que quando a Dama Vermelha apareceu, a primeira coisa que as pessoas ouviram foi esse triste e estranho som de Sona. Enquanto Wu Feng explicava, já havia uma estranha equipe vermelha vindo em nossa direção pela estrada escura. A luz brilhante do relâmpago refletiu tudo no mundo em branco, e também fez com que todos em frente ao posto vissem o cortejo nupcial na estrada galope. O vermelho brilhante e sombrio apareceu de repente nas montanhas. Todos os presentes no cortejo nupcial vestiam trajes vermelhos estranhos. Tanto homens quanto mulheres usavam lenços vermelhos sangue, que cobriam seus rostos e impediam que as pessoas os vissem. Mas os passos estranhos e rígidos e a pele pálida exposta estavam impregnados de um calafrio, como cadáveres ambulantes, um após o outro. O som áspero estava cada vez mais próximo. Ao verem essa cena, todas as pessoas da caravana ficaram assustadas e inconscientemente se esconderam atrás da menina. Parada sozinha no vento, do lado de fora da agência dos Correios, a garotinha olhava indiferente para o cortejo nupcial que se aproximava. Em frente ao cortejo nupcial, havia uma fera escura e estranha, cujo corpo era como o de um boi, mas era muito menor que um boi comum, e seu tamanho corporal era aproximadamente do tamanho de um cachorro. A corrente escura é usada nas costas da fera negra. Enquanto a fera maligna corria, a corrente emitia um som estridente. Este fantasma sombrio da besta maligna é claramente a alma de Chico que eles conheceram na montanha antes. E a liteira vermelha no cortejo nupcial exala um leve sopro de terror e maldade. Obviamente, o ser maligno na liteira é o mal que matou Chico. Capítulo 82. O karma não chegou. A expressão de Xiao era fria e impassível. Embora o cortejo nupcial vermelho sangue e estranho tivesse uma aura muito mais forte que a dela, ela estava indiferente. E o estranho cortejo nupcial parou a cerca de 1,5 metros de distância, em frente aos correios, e então parou lentamente diante do pânico nos olhos de todos. As duas figuras estranhas que caminhavam na frente do time, tocando Sona, agora estavam abaixando a cabeça e não emitiam mais nenhum som. Na tempestade, apenas a alma do Chico, que estava acorrentado, mas ainda gritava e se debatia, uivava furiosamente para as pessoas do lado de fora do correio, como se estivesse identificando algo. Xiao olhou para o céu e descobriu que não havia aura de nuvens de trovão celestiais nas nuvens escuras. Provavelmente o deus lobo conduziu o trovão para dentro do corpo e então dispersou as nuvens de trovão celestiais, caso contrário, o demônio não ousaria chegar tão perto. Olhando friamente para a liteira vermelha no cortejo nupcial, a menina não disse nada.
E da estranha liteira vermelho sangue, veio uma risada fria. Ah! Então tem cultivadores humanos aqui. Ei, menina, onde estão seus anciãos? É perigoso para uma menina como você andar no deserto. O riso frio era como unhas roçando na madeira, ouvir deixava o couro cabeludo das pessoas da caravana dormente. Embora o Feng insistisse em ficar ao lado de Xiaowai, o frio sombrio e aterrorizante se espalhou, mas ele já havia perdido todo o seu cultivo e não conseguia se segurar. Ao ver isso, a garotinha estendeu a mão e puxou o pálido Feng para trás de si. Então, olhou friamente para a ponte da Angu à sua frente e disse: "Nós não conhecemos vocês. Vocês querem nos fazer mal." A voz da menina era indiferente, mas o conteúdo de suas palavras era muito ingênuo. Ao ouvir isso, a criatura maligna da liteira continuou rindo. "Ah, garotinha, você é tão ingênua e interessante. Os mais velhos não lhe dizem que as pessoas lá fora são perigosas. Como ousa andar por aí sozinho? Hoje, a vovó vai te dar uma lição. Algumas pessoas não precisam de motivo para matar outras." A criatura maligna riu descontroladamente, e a aura sombria se apoderou dela. Mesmo com a obstrução de Xiaowai, a multidão da caravana ficou pálida e rígida. Na liteira, a coisa má disse com um sorriso: "Mas seu rosto é bem delicado. Ao contrário dessas pessoas comuns, eu gosto dele. Bem, depois que eu te matar, você poderá ficar comigo e ser uma florista no futuro." No riso triste das coisas más, a aura sombria e aterrorizante surgiu avassaladora. Essa coisa maligna ia atacar. Xiaowai ficou surpresa, recuou inconscientemente e disse apressadamente: "Você matou a fera feroz Chico durante o dia e escravizou sua alma. Nós vimos essa cena, então você deixou que este Chico o trouxesse para nos caçar. É tudo porque você tem medo de que o caso de hoje se espalhe. Com medo de que o mundo exterior descubra que a Dama Vermelha tem o feitiço de matar e capturar almas." A velocidade de fala da menina era rápida ao limite, mas no grande carro vermelho, uma corrente escura voou em sua direção. Diante da série de perguntas urgentes da garotinha, a criatura maligna da liteira riu e disse: "Essas perguntas, quando você virar minha coisa, eu vou te contar." O riso selvagem das coisas malignas se espalhou ao longe nas montanhas. Até mesmo as pessoas da caravana que não entendiam de cultivo podiam ver que essa coisa sombria e estranha era muito mais forte do que a garotinha. Todos inconscientemente se viraram e olharam para o enorme lobo branco ao lado do fogo. Entretanto, na penumbra do fogo, o lobo branco ainda dormia com os olhos fechados e nada acontecia. Desta vez, todos entraram em pânico. Logo, Xinsheng estava prestes a gritar por socorro. Mas naquele momento, a luz dourada do lado de fora do posto brilhou, e uma figura vestida de branco apareceu do nada na frente de todos. A voz de Luin ressoou no vento e na chuva. "Desculpe, essa garota não pode ir com você." O relâmpago flamejante iluminou o mundo naquele momento, refletindo o sorriso do homem de uma forma inexplicavelmente aterrorizante. "Se estiver interessado, posso ir com você." Na liteira, a voz assustada de coisas malignas soou. A corrente escura que originalmente voou em direção a Xiaowai imediatamente se retraiu na liteira vermelho sangue. Olhando para o homem de branco que apareceu de repente na frente do poste, a coisa maligna disse com uma voz fria: "Você é o mais velho desta garotinha." Lueng sorriu e arqueou a mão. "Vossa Excelência é da Caverna Verde do Inferno, certo? Tenho muitas conexões com a Caverna Verde do Inferno. Agora também é uma espécie de destino para nós nos encontrarmos na natureza. Por que não se sentam e conversam? Acredito que não há ódio neste mundo que não possa ser dissolvido." Na penumbra, Lueng demonstra uma atitude sincera e um sorriso gentil. Uma pessoa tão elegante consegue fazer as pessoas se sentirem bem à primeira vista. Mas a criatura maligna da liteira olhou para ele incrédula e bufou friamente, fingindo: "Já que você conhece a Caverna do Inferno Verde, você não deve ser uma boa pessoa. Quer comer esses mortais também?" As palavras maldosas assustaram todos na caravana. Lueng disse com um sorriso:
Acho que deve haver muitos tópicos em comum entre nós. O sorriso gentil e calmo de Lueng fez a coisa maligna franzir levemente a testa. O homem de branco à sua frente sorriu gentilmente, e não havia nenhum espírito maligno que ia ao seu redor. À primeira vista, ele era uma pessoa gentil. Mas uma pessoa realmente boa nunca poderia ser tão gentil com ele. E esse homem também consegue dizer o nome da caverna do Inferno Verde. Ele é realmente um cultivador maligno especial que consegue esconder seu que espiritual maligno. Pensando assim, as coisas malignas na liteira abriram seus olhos mágicos. Então puf no sedã de flores, um som abafado de sangue jorrando de repente soou. A coisa maligna gritou amargamente e saiu correndo sem dizer uma palavra. Sob o céu escuro da noite, a procissão de casamento, originalmente sombria e aterrorizante, foi em vão. A liteira ensanguentada ergueu-se de repente e fugiu em direção às profundezas da natureza selvagem. E as figuras estranhas, paradas entorpecidas na estrada galopante e vestidas com roupas vermelhas, todas correram em direção a Lueng naquele momento, tentando ganhar tempo para escapar da liteira. Na liteira, o coração da criatura maligna estava extremamente assustado, e ela queria voar para longe dali imediatamente. Que tipo de monstro é esse homem sorridente vestido de branco? Só um olhar. Só um olhar. Ele vomitou sangue pela boca, e seu espírito maligno, que estava fora de controle, correndo por seu corpo. Ele nem viu que era o homem de branco. No momento em que os olhos mágicos olharam, ele viu apenas um trovão pálido e crescente. A cena aterrorizante, como a explosão de milhares de trovões, o poder feroz e incomparável da punição celestial, percorreu diretamente seu corpo e mente. Estava quase morrendo de medo. Este definitivamente não é um cultivador maligno. Será que esse tipo de existência tem alguma relação com a caverna do Inferno Verde? Besteira. Na liteira, a coisa maligna estava assustada e corria freneticamente, completamente com medo de se esconder. Entretanto, embora a velocidade do sedã vermelho seja alta, o trovão no céu noturno é mais rápido. No momento em que a coisa maligna no sedã vomitou sangue e voou para longe, Lueng, em frente aos correios, suspirou impotente, sabendo que seu plano de seduzir a coisa maligna havia falhado. Mesmo assim, ele não esconde mais sua força. Com um pensamento, as nuvens que haviam surgido no céu noturno se juntaram em um instante, e as escuras nuvens trovejantes celestiais apareceram sob as nuvens escuras em um instante. A luz aterrorizante do trovão brilha nas nuvens celestiais de trovão. Lueng estava realmente se preparando no momento em que a coisa maligna apareceu. Ele convocou nuvens celestiais de trovão no céu noturno em silêncio. Mas, para não assustar a criatura maligna, Lueng vem suprimindo a reunião das nuvens celestiais de trovão com medo de vazar a aura do trovão. Infelizmente, embora ele tenha suprimido o acúmulo e a dispersão das nuvens de trovão celestiais, ele não conseguiu suprimir o trovão celestial em seu corpo. A coisa maligna apenas olhou para ele e saiu correndo. E olhando para a liteira vermelho sangue que voava rapidamente no céu noturno à sua frente, Lueng suspirou sem palavras. Um trovão escaldante cortou o céu noturno e caiu violentamente sobre a liteira. Em um instante, o espírito maligno que voou violentamente, e a coisa maligna uivou de dor. Mas sem esperar que a coisa maligna respirasse, o segundo trovão veio e atingiu a liteira novamente. O espírito maligno que no corpo dessa coisa maligna estava conectado com as nuvens de trovão celestiais no céu, atraindo diretamente os trovões mais ferozes e brutais. 3 trovões atingiram diretamente a liteira ensanguentada, lançando-a para o céu, onde explodiu em incontáveis fluxos de ki espiritual, que fluíram para o vento e a chuva. E a coisa maligna que guardava o fantasma desapareceu completamente no trovão. No final, nem teve a chance de implorar por misericórdia. Lueng sentiu-se impotente em seu coração. Ele quase enganou a coisa maligna e então pôde perguntar a localização da caverna do Inferno Verde. O resultado continua sendo um fracasso, e parece que seu karma com a caverna do Inferno Verde ainda não chegou. Capítulo 83.
O choro dos fantasmas. Na tempestade, a estranha liteira nupcial vermelha explodiu por todo o céu, transformando-se em incontáveis que espirituais surgindo em todas as direções. A dama vermelha, que espalhava terror entre os mercadores, desapareceu inesperadamente. Venha rápido, mas morra mais rápido, tão rápido que todos no negócio nem reagiram, e tudo acabou. Wu Feng olhou fixamente para tudo à sua frente. Desta vez, finalmente sentiu claramente o poder do trovão celestial naquele dia. O trovão extremamente assustador e raro do cultivador apareceu inesperadamente na natureza selvagem e caiu 3 vezes seguidas, matando diretamente a estranha Dama Vermelha. Parece que a Dama Vermelha cometeu muitos atos malignos e atraiu a ira dos céus. Mas Wu Feng sabia que isso não era uma coincidência. Este trovão foi invocado pelo Deus Lobo. Neste momento, Wu Feng finalmente entendeu porque viu a cena aterrorizante de 10.000 trovões ao espiar o Deus Lobo. O Deus Lobo podia controlar o trovão. Ele inexplicavelmente olhou para Lu Eng com admiração e sentiu um grande choque. Na estrada, aquelas figuras estranhas que originalmente correram em direção a Lu Eng pararam silenciosamente depois que o sedã explodiu em pedaços. Nesse momento, o relâmpago flamejante cortou o céu noturno e fez com que as figuras estranhas e sombrias do lado de fora do posto ficassem pálidas. Os lenços em suas cabeças e as roupas vermelhas em seus corpos gradualmente caíram e desapareceram no ar. Então, surgiram as aparências originais desses fantasmas. Há homens e mulheres, velhos e jovens, a maioria dos quais pálidos e extremamente infelizes. Todos os fantasmas usam uma corrente preta nas costas como a alma do Chico. Mas à medida que as coisas malignas que os escravizavam desapareciam, a corrente negra gradualmente se tornava transparente e finalmente desapareceu. Olhando para essas almas miseráveis, Lu Eng suspirou. A coisa maligna está morta, e seu ódio desapareceu, você pode dissipá-lo agora. Na chuva, aqueles fantasmas sombrios ficaram atordoados e todos acordaram. No momento em que todos os fantasmas recuperaram a consciência, todos soltaram um uivo miserável e choraram amargamente. O choro foi tão triste que até os comerciantes não conseguiram conter as lágrimas. Eles sabiam que esses fantasmas eram pessoas inocentes que foram brutalmente mortas pela Dama Vermelha, que então escravizou suas almas. Sob o vento e a chuva, os gritos agudos dos fantasmas duraram muito tempo. Finalmente, todos os fantasmas se prostraram na direção de Lu Eng, por fim, se dissiparam em soluços baixos. Até mesmo a feroz alma bestial do Chico, depois de rugir e se soltar da corrente negra em suas costas, deitou-se no chão com 2 cascos e curvou-se profundamente para Lu Eng, e finalmente desapareceu completamente. Do lado de fora do posto, dezenas de almas se dispersaram ao mesmo tempo, levantando um vento frio. Os empresários ficaram olhando para tudo isso, e foi a primeira vez que viram fantasmas de verdade. Lu Eng suspirou e disse, esta Dama Vermelha é tão cruel e cruel que todos os transeuntes inocentes que a encontrarem serão mortos por ela. Há tantas vítimas escravizadas apenas por sua alma. Receio que haja mais pessoas que morreram tragicamente e que não foram escravizadas, mas sim mortas. A Caverna do Inferno Verde é realmente uma organização maligna. Lu Eng suspirou e se virou para olhar para as pessoas atrás dele. Receio que vou incomodá-los para manter esta noite em segredo. A Caverna do Inferno Verde é tão maligna. Se descobrirem o que aconteceu esta noite, temo que todos aqui serão mortos. As palavras de Lu Eng não são alarmistas. Os empresários presentes realmente consideraram a possibilidade que ele mencionou. Mesmo que Lu Eng não os lembrasse, esses empresários naturalmente sabiam guardar segredos. Então todos fizeram uma saudação séria, dizendo, devemos manter isso em segredo e nunca divulgar nada sobre esta noite. Xin Sheng hesitou e perguntou, Senhor Deus Lobo, devemos sair daqui imediatamente, caso os demônios da Caverna Verde do Inferno venham atrás de nós? Xin Sheng estava preocupado que houvesse outros demônios da Caverna do Inferno Verde por perto, que vieram vingar a Dama Vermelha após sua morte. No entanto, Lu Eng sorriu e disse, não importa.
Se houver demônios nos perseguindo, é uma coisa boa. Depois, se houver demônios vindo novamente, você pode dizer as palavras opostas antes que eu apareça para ver se consegue descobrir a localização específica da caverna do Inferno Verde. As palavras de Lueng surpreenderam todos na caravana. Conseguir a localização específica da caverna do Inferno Verde. Xin Sheng olhou para Lueng com espanto e perguntou incrédulo: você quer destruir a caverna do Inferno Verde? Lueng balançou a cabeça com um sorriso e disse: não sei muito sobre a caverna do Inferno Verde. Como posso destruir uma caverna demoníaca dessa sozinho? Mas se eu souber sua localização específica, poderei tomar precauções no futuro. As palavras de Lueng são muito modestas. Parece que ele realmente não quer se meter em encrenca com a caverna do Inferno Verde. Mas o pessoal da caravana, naturalmente, não acreditou. Todos se lembraram da conversa entre o Deus Lobo e a Dama Vermelha, que acabara de acontecer. Não é de se admirar que o Deus Lobo fosse tão amigável com o demônio. Ele queria descobrir a localização exata da caverna do Inferno Verde. Infelizmente, a Dama Vermelha estava vigilante demais e não disse nada. Xin Sheng e os outros fizeram uma saudação com os punhos cerrados, dizendo: entendemos. Se houver demônios, faremos o possível para descobrir a localização da caverna do Inferno Verde. Ok, por favor. Lueng sorriu e ergueu as mãos para as pessoas. Depois de dizer isso, sua alma desapareceu diretamente sob o céu noturno. Quando o Deus Lobo partiu, Xiao Ai também retornou ao fogo com a espada do trovão celestial azul escuro nas costas, cruzou os joelhos novamente e continuou seu cultivo. A aparição da Dama Vermelha não afetou o humor da garotinha. Contudo, os empresários de um lado não estavam tão relaxados. Quando retornaram para casa, todos se reuniram perto da fogueira e murmuraram em voz baixa sobre como descobrir a posição da caverna do Inferno Verde se encontrassem outros demônios da caverna do Inferno Verde. No final, quando todos relutantemente discutiram o resultado, a luz já estava brilhando. O vento e a chuva na montanha finalmente pararam, e os empresários que não dormiam a Mei levantaram como olheiras e estavam prontos para começar. E o lobo branco, que estava deitado ao lado do fogo a noite toda, finalmente abriu os olhos e se levantou. O trovão celestial, que foi absorvido pelo corpo na noite passada, finalmente foi absorvido agora. Ao ver que o Deus Lobo havia acordado, Xin Sheng se aproximou e pediu a opinião do Deus Lobo. Após Lueng assentir, o grupo da caravana seguiu viagem novamente. Desta vez, todos estavam um pouco nervosos. Sempre sentiam que demônios poderiam estar os alcançando a qualquer momento, e olhavam para trás de vez em quando. Mas eles caminharam por todo o caminho por 3 dias e finalmente chegaram aos limites da cidade Baishi, mas não encontraram nenhum demônio da caverna do Inferno Verde novamente. Aquela Dama Vermelha realmente não tem companheiros. Lueng não conseguiu evitar suspirar e sentiu pena disso. Embora tivesse adivinhado o resultado, ele não pôde deixar de ficar desanimado ao saber que nenhum demônio apareceu. Parece que na próxima vez que ele encontrar o demônio da caverna do Inferno Verde, ele terá que aproveitar a oportunidade e deixar Xiao Ai falar primeiro. Ele realmente não consegue fingir ser uma pessoa má enquanto os outros o olharem com seus olhos mágicos. Capítulo 84. Encontrando um velho amigo em outro país, um grupo de empresários corria pela estrada sob a luz quente da tarde. Nesta época, já passou do início do verão, e as montanhas estão ficando cada vez mais quentes. O chão tremia levemente a cada passo das enormes feras. Sob o sol escaldante, os empresários que seguiam os animais suavam por todo o corpo e alguns não conseguiam suportar o sol escaldante. Mas quando viram o monumento que delimitava a cidade de Baishi na frente deles, eles ainda fizeram um som de comemoração. Ah, estamos quase em Baishi. Quando eu entrar na cidade, preciso tomar um banho frio primeiro. Aí poderei dormir bem. Receio que você não vá dormir sozinho. Na caravana, uma explosão de risadas alegres irrompeu. No entanto, embora Lueng não o seguisse, os homens não ousavam falar sobre alguns assuntos muito eróticos.
Mas quando franziam as sobrancelhas e piscavam um para o outro, não conseguiam conter o riso. Não muito longe à frente deles, ao lado da estrada, havia uma enorme placa de pedra gravada com a palavra Cidade de Baixe. Abaixo da cidade de Baixe, também há pequenos personagens densos. Entretanto, atrás do monumento fronteiriço, ainda há estradas desertas, montanhas e florestas desabitadas, e nenhum vestígio da cidade pode ser visto. Vendo que Lueng estava curioso sobre o monumento da fronteira, Wu Feng abriu a boca e explicou. Este é um monumento de fronteira da cidade de Baixe. Entrar no escopo deste monumento de fronteira é a proteção do mestre Wuzu da cidade de Baixe. Embora estejamos a cerca de um dia de Baixe, não encontraremos demônios no próximo trecho da estrada. Wu Feng disse. Dentro do monumento limite, há mestres do templo do Deus do Fogo para impedir a invasão de espíritos malignos. É claro que animais não estão dentro do escopo da deportação. Então ainda haverá animais ferozes. No entanto, dentro dos limites, as aldeias são habitadas por centenas ou até milhares de pessoas. Portanto, enquanto não houver demônios desenfreados, feras ferozes comuns raramente machucam as pessoas. Lueng assentiu para demonstrar compreensão. Após passar pelo monumento da fronteira, a próxima estrada ficará muito mais fácil de atravessar. É possível observar que as estradas dentro da fronteira são reformadas com frequência e há menos buracos. E quanto mais você avança, mais pessoas e terras agrícolas vão aparecendo gradualmente em ambos os lados da estrada. Há mais pessoas na estrada galope, que já não é a mesma de antes. Na noite daquele dia, o posto de correio onde os caravaneiros se hospedavam não era mais um posto de correio desolado e vazio. Em vez disso, alguém administrava o posto de coleta de dinheiro, semelhante à pousada conhecida por Lueng. Mas, de acordo com Wu Feng, não existe nenhuma pousada privada neste mundo. Todas as estações de correio estão sob a jurisdição do Templo do Fogo, e haverá bruxas e mestres do Templo do Fogo na estação de correio para impedir que pessoas más invadam os negócios. A agência dos correios da cidade fica de frente para o Templo do Deus do Fogo, que fica a apenas uma rua de distância. A uma distância tão curta, os demônios com baixo cultivo não conseguem se esconder. Quanto aos demônios com uma base de cultivo alta, não há necessidade de se esconder na multidão, e esse método de gerenciamento naturalmente não pode impedi-los. Lueng não conseguiu entrar no posto onde a caravana ficou esta noite porque havia cultivadores, então ele se despediu deles na estrada galope. Embora os cultivadores de demônios também sejam bons e maus, aqueles cultivadores de demônios que não comem humanos também podem viver no posto. Mas Lueng está em um estado especial. Se ele for aos correios, o mago dos correios precisa abrir seus olhos mágicos para observá-lo. E quando o mago abriu seus olhos mágicos, Lueng não conseguiu evitar suspirar ao pensar nisso. É muito importante para ele desenvolver um método para esconder seu ki espiritual, mas agora ele ainda não tem ideia. Mesmo que Lueng esteja com dor de cabeça, ele não consegue evitar. Depois de se despedir das caravanas, Lueng levou Xiao e Wu Feng direto para o sul. Quanto mais você anda por esta estrada, mais pessoas você vê. Lueng estava preocupado em encontrar cultivadores curiosos e causar mais problemas na estrada, então planejou caminhar pela mata e se manter longe da multidão até sair da área de abrangência do monumento da fronteira e então retornar. As montanhas e florestas escarpadas não conseguem deter Lueng Xiaowai. E o cavalo bode Wu Feng viaja milhares de quilômetros por dia, então não é difícil carregar o Wu Feng pela natureza. Então, as três pessoas caminharam pelo deserto e se esconderam nas montanhas. Ao cair da noite, eles encontraram um lugar a favor do vento para acampar e acenderam uma fogueira na montanha. Esta cena familiar parece retornar aos dias em que Lueng Xiaowai simplesmente desciam a montanha. Havia apenas uma garota e um lobo caminhando silenciosamente pela mata. Mas agora há Wu Feng por perto. Depois de parar para descansar, Wu Feng tentará reunir o ki espiritual em seu corpo. Só que seu coração tal está partido, e ele não consegue, mesmo que se esforce. Mas Wu Feng não desanimou.
Depois de alimentar o pássaro gordo que não parava de cantar na gaiola, o jovem riu e conversou com o Deus Lobo. Durante a conversa desses dias, o Feng descobriu que o Senhor Deus Lobo estava muito interessado em assuntos mundanos. Então ele tomou a iniciativa de compartilhar algumas de suas experiências e vivências dos últimos anos com o Deus Lobo. O povo da seita Yun viaja por aí e tem vasta experiência. Depois de conversar com o Feng recentemente, embora não tenha nenhuma pista sobre o feitiço que oculta seu ki espiritual, Lueng ouviu muitas coisas interessantes. Agora, se ele falar com as pessoas novamente, provavelmente não passará pelo constrangimento de cometer um erro de senso comum. Lueng e outros acamparam no deserto. Na estrada, a caravana que se separou deles descansou na estação de correios fora da cidade por um dia, então partiu cedo na manhã seguinte, chegando à estação de correios na cidade de Baixe antes de escurecer. Comparadas às agências de correio fora da cidade, as da cidade de Baixe são muito maiores. Muitos comerciantes moravam nesta casa de correio e só saíam quando as mercadorias que transportavam se esgotavam e novas eram compradas. Esse processo costuma durar muito tempo, às vezes até parando na cidade por 1 ou 2 meses. Por isso, as pessoas nos correios eram barulhentas, animadas e barulhentas. Ao chegarem, Xin Sheng e os outros encontraram o administrador dos correios. Após se registrarem e pagarem as taxas, conduziram os animais de carga para o curral sob a liderança do administrador. Eles então descarregaram as mercadorias nas costas do animal e as levaram para dentro da casa. Combinaram um horário para se encontrarem na manhã seguinte e então se separaram brevemente. Esta cidade é movimentada, e há um bordel não muito longe do posto. Eles nem jantaram e já foram na direção do bordel com um sorriso. Mas Xin Sheng era velho e não tinha interesse nessas coisas, então ele não foi. Ele levou 2 irmãos mais velhos, que também não estavam interessados, para o andar de baixo e foram até o saguão para jantar. Naquela época, era o ponto de refeição. O salão estava lotado, e não havia nem vaga no segundo andar. A única coisa que parece vazia é uma posição perto da janela no segundo andar. À noite, o vento frio da noite soprava, mas havia apenas uma mulher ruiva sentada perto da janela no segundo andar. No salão barulhento, a mulher estava sozinha, mas havia 5 ou 6 pratos na mesa à sua frente, o que fazia as pessoas duvidarem se ela conseguiria terminar tantos pratos sozinha. Xin Sheng e os outros observaram por um tempo e perceberam que a mulher estava mais interessada em vinho do que em comida. Ela bebeu vinho, taça por taça, mas não comeu os pratos. Parecia que ela bebia muito. Xin Sheng e os outros hesitaram por um tempo e finalmente não ousaram ir até a mesa. Essa mulher é tão estranha e seu temperamento também é diferente do das pessoas comuns. São apenas empresários comuns e não ousam incomodá-la. Então Xin Sheng suspirou e disse: "Vamos voltar para casa e pedir para a cozinha enviar a comida diretamente para casa." As palavras de Xin Sheng naturalmente obtiveram a concordância dos 2 irmãos mais velhos. Mas quando estavam descendo as escadas, uma voz familiar de repente soou atrás deles. "Ah! Não é o irmão Xin Sheng? Eu não esperava encontrá-lo nesta cidade de Baixe. É realmente o destino." A risada familiar fez Xin Sheng parar e olhar para trás. No corredor, um empresário barbudo se levantou e acenou para eles com um sorriso. "Cara, se você não se importa, por que não se senta e come comigo?" Xin Sheng olhou surpreso para o homem barbudo, pensou por um momento e finalmente se lembrou da identidade da outra parte. Um sorriso também apareceu em seu rosto. "Quem é?" "É o irmão Liu." "Ah, é uma coincidência que você também tenha vindo para a cidade de Baixe." Com os 2 irmãos mais velhos ao seu lado, Xin Sheng caminhou em direção ao homem barbudo com um sorriso e disse: "Não te vejo há 3 anos, desde que saí da cidade das 10.000 agulhas." Quando Xin Sheng e seus 3 homens chegaram, os companheiros ao redor do homem barbudo também se levantaram, um após o outro, e todos se saudaram. Embora a mesa estivesse cheia, eles ainda encontraram um garçom para adicionar 3 bancos e mal conseguiram se espremer na mesa.
Os empresários viajam muito, mas também podem conhecer muitas pessoas interessantes, então ficam naturalmente felizes em rever velhos amigos em outro país. A atmosfera na mesa de jantar ficou mais acalorada e barulhenta depois que Xinchen e seus irmãos mais velhos se juntaram. Risadas soavam de vez em quando, e todos falavam sobre algumas coisas que haviam encontrado depois da separação, assim como seus planos de viajar para a cidade de Baishi nesta viagem. Entre as bebidas e os preparativos, o céu escureceu gradualmente. Mas ninguém queria terminar. Mesmo com os pratos na mesa já terminados, as risadas continuaram, e todos beberam até ficarem vermelhos de felicidade. Com o passar do tempo, o número de pessoas que comiam no segundo andar também aumentou, chegando a vários grupos. Além de Xinchen, eles nunca saíam da mesa, que também incluía a mulher de vermelho ao lado da janela. Ela monopolizava uma mesa só para si, bebia vinho com calma e servia 1 ou 2 pratos de vez em quando. Mas, devido ao seu temperamento especial, ninguém ousa perturbá-la e todos evitam encará-la. Durante esse período, a cozinha dos fundos tomou a iniciativa de cozinhar para a mulher. A atitude respeitosa do mordomo do Postuse para com a mulher fez com que Xinchen e outros reconfirmassem que a identidade da ruiva era de fato distinta. Felizmente, eles não correram para perturbá-la. Em meio a conversas e risadas, alguém perguntou a Xinchen sobre sua situação atual. Mais tarde, eles falaram sobre o fato de que o cultivador convidado por Xinchen estava indo embora e que eles encontrariam outro cultivador para protegê-los na cidade de Baishi. E eles encontraram o Deus Lobo no deserto. Ao falar sobre isso, Xinchen e seus irmãos mais velhos estavam todos sorrindo e adorando o Deus Lobo. E o resto das pessoas ouviram que Xinchen teve sorte de receber o vinho dado pelo Deus Lobo e as maravilhas do vinho de flor de pessegueiro, e ficaram ainda mais invejosos. Em meio às risadas da multidão, apenas a mulher ruiva perto da janela virou a cabeça, surpresa, e olhou para cá. Ah! A mulher ruiva murmurou um pouco surpresa. Deus Lobo? Ela sorriu, mas não disse nada. Sentada à janela, bebendo vinho sem pressa, ouviu os empresários próximos conversando animadamente sobre as maravilhas do Deus Lobo. A palavra destino é realmente interessante. A mulher sorriu e bebeu outra taça de vinho. Capítulo 85. Magos. Na estação de Correios, o clima de jantar de Xinchen e outros se tornou cada vez mais entusiasmado. Os vários milagres do Deus Lobo Branco causaram inveja aos outros mercadores. Ao ouvirem que o Deus Lobo havia ido para o sul, eles suspiraram ainda mais. Embora Xinchen não tenha contado a eles a experiência de como o Deus Lobo matou a Dama Vermelha, o vinho do Deus Lobo por si só já valia a pena. Os outros empresários ficaram ansiosos e invejosos ao ouvirem isso. Entretanto, embora o ambiente estivesse animado, a mulher ruiva perto da janela balançou a cabeça. Depois de sentar-se ao lado e ouvir por um tempo, a mulher se levantou e saiu imediatamente após confirmar que não conseguia ouvir muitas outras informações úteis. O mordomo parado à distância rapidamente se reuniu e obedeceu às ordens. Parada na entrada da escada, a mulher ruiva olhou para as pessoas conversando, pensou por um momento e disse: as histórias dessas pessoas são interessantes, então elas não precisam pagar pelas refeições esta noite. Ela sorriu e disse: é difícil ouvir histórias tão interessantes. Com isso, a mulher ruiva riu e foi embora. O mordomo ficou um pouco confuso. Embora não soubesse o que havia acontecido, ele, obedientemente, isentou Xinchen e os outros do custo das refeições. A mulher ruiva não foi muito longe depois de deixar o posto, mas caminhou diretamente para o templo do Deus do Fogo, em frente ao posto. Ela caminhou pelo templo do Deus do Fogo como se estivesse vagando em seu próprio jardim, e ninguém ousou impedi-la. Um quarto de hora depois, dezenas de figuras brancas surgiram do templo do Deus do Fogo, transformaram-se em dezenas de fumaça branca etérea e desapareceram na noite no sul da cidade. Todos os guardas da cidade estão fora da cidade neste momento. No deserto, Lueng encontrou uma caverna com sorte. Embora o espaço na caverna não fosse grande, era suficiente para se proteger do vento.
Depois que a fogueira foi acesa, Xiao pegou um fazão nas montanhas e preparou o jantar para o Senhor Deus Lobo. Quanto a Wu Feng, ele não se interessa por esse tipo de culinária que toma muito tempo. Ele pegou a comida seca que carregava na bagagem e mastigou por um tempo. Depois de encher o estômago, sentou-se de pernas cruzadas e continuou tentando reunir o ki espiritual em seu corpo. Embora quase não haja efeito, já é a lição de casa que o Feng tem que fazer todos os dias, e ele nunca pulou um dia por preguiça. Lueng fechou os olhos e continuou a estudar a arte de ocultar o espírito e o ki. Mas, até então, ainda não havia resultado. Ele não sabia se era porque o trovão celestial era especial demais. Mas a pesquisa e o desenvolvimento da técnica de ocultar seu ki espiritual se mostraram muito mais difíceis do que Lueng imaginava. Ele tentou quase todos os métodos que conseguiu imaginar, mas nunca obteve nenhum avanço. À noite, a caverna ficava silenciosa, apenas o fogo crepitava de vez em quando. De vez em quando, o uivo estridente de feras ecoa da floresta distante. Provavelmente é mais uma batalha na selva. Animais selvagens, devastando a floresta árida, não ficarão quietos nem mesmo à noite. Feras noturnas espreitam nas montanhas e florestas escuras, tentando caçar presas frescas. A noite é uma arena sangrenta para elas. Ocasionalmente, predadores encontram uma fera mais poderosa e se transformam em presas de outro, engolindo seu último suspiro com o uivo estridente. A natureza selvagem depois é um mundo primitivo tão selvagem e feroz. A lei da selva é a única nesta floresta escura e montanhosa. E a luz bruxuleante da fogueira na caverna ocasionalmente atrairá alguns animais errantes. No entanto, se esses animais selvagens que vivem nas montanhas e florestas quiserem se aproximar, basta um olhar frio para a menina ao lado da fogueira, e as feras ferozes e sanguinárias ficarão assustadas e fugirão apressadamente para cá, sem nunca mais ousar se aproximar. Dessa forma, a garotinha esperou silenciosamente pela tranquilidade da montanha e não deixou que essas feras perturbassem o cultivo do Senhor Deus Lobo. Mas depois da meia-noite, houve uma mudança. Silenciosamente, uma lufada de ar frio soprou para fora da caverna. A garotinha que havia fechado os olhos e começado a cultivar abriu-os de repente, mas viu uma figura pálida e translúcida parada do lado de fora da caverna por algum tempo. Quando se viram, a figura pálida e translúcida não teve intenção de se esconder, mas ergueu as mãos para a garota e o lobo perto da fogueira e se dissipou silenciosamente. Essa cena estranha deixou a garota um pouco confusa. Ela inconscientemente se levantou e quis sair para ver o que estava acontecendo. A figura pálida e translúcida a lembrou dos fantasmas que ela já vira antes. Mas há diferenças entre os dois. Os fantasmas escravizados pela Dama Vermelha são sombrios e estranhos, cheios de ar frio e desagradável. Mas esta figura pálida e translúcida é diferente. Embora também estivesse envolta em ar frio, a sensação geral é magnífica e justa. Mas mesmo que a outra parte não fosse má, Xiao Ai não ousou ignorá-la. Mas assim que a menina se levantou, o Feng, que estava perto do fogo, abriu a boca. A figura pálida não escondeu sua respiração, e o Feng também a sentiu. O Feng disse: Xiao Ai, não fique nervosa. Aquela figura pálida é apenas o mago errante da cidade de Baishi. O verdadeiro corpo deste mago errante fica no templo do Deus do Fogo, mas ele pode usar a alma errante condensada pelo poder do desejo no templo para vagar dentro e fora da cidade em busca de males ocultos. Embora não seja uma magia poderosa, é bem útil. Esta encarnação errante é condensada pelo poder do desejo e tem uma forte capacidade de indução de demônios. Se houver demônios nos lugares por onde passa, ela seria capaz de detectá-los. E mesmo que essa encarnação errante seja morta pelos demônios, isso não causará nenhum dano ao verdadeiro corpo do mago. O dever deles é patrulhar as 4 direções dentro do monumento fronteiriço da cidade de Baishi. Eles podem passar por aqui e ver uma fogueira na caverna, então entrem e deem uma olhada. Não se surpreendam. Wu Feng disse com um sorriso. O Senhor Deus Lobo tem a lembrança do mestre Gong Shuji.
Este mago deve ter percebido, então se retirou imediatamente. Ele sabe que não somos demônios, caso contrário não seria tão educado. Xiaowai ficou chocada com as palavras de Wu Feng. Acontece que na Terra sob a proteção de Wuzu, há magos patrulhando dia e noite, protegendo a segurança e o sustento das pessoas. Nunca se ouviu falar de algo assim na remota montanha Anil. No entanto, Xiaowai também entende que esse serviço tem um custo. Vivendo sob a proteção de Wuzu, as pessoas precisam pagar uma quantia fixa de impostos ao templo do Deus do Fogo todos os anos. E há uma corveia inevitável a ser servida todos os anos. Portanto, há vilas bem remotas, como a vila de Shuisheng, que ficam longe das cidades e não estão sob a proteção de Wuzu. A maioria delas foi construída perto da estrada, não muito longe do monumento fronteiriço. Além de evitarem os impostos de corveia, também podiam obter alguma proteção de Wuzu. Afinal, em um lugar não muito distante da cidade, mesmo na natureza, onde os monstros são abundantes, espíritos malignos e demônios raramente são encontrados. A existência de coisas más é sempre rara. Capítulo 86. Mulher Ruiva. Depois de ouvir a explicação de Wu Feng, Xiaowai também entendeu a existência do mago, então ela deixou de lado sua preocupação, voltou para a fogueira e sentou-se. Depois que o mago foi embora, a montanha ficou quieta e nada de estranho aconteceu novamente. A menina fechou os olhos com os joelhos cruzados e não os abriu novamente até depois do amanhecer. A fogueira na caverna foi apagada neste momento, e até o carvão esfriou. Na brisa fria da manhã, Wu Feng estava parado ao lado do cavalo do. Ele estendeu a mão e tirou 2 pedaços de pão da sacola nas costas do cavalo do. Comeu-os com água fria e este foi seu café da manhã. Quanto a Xiaowai e Lueng, eles não têm o hábito de tomar café da manhã, então Wu Feng não os incomodou. Lueng olhou para o céu azul lá fora e disse com um sorriso: "O tempo hoje está bom, ensolarado, adequado para viajar." Wu Feng, que comia pão, deu um sorriso irônico e balançou a cabeça. Se tivesse sido antes, ele teria dito alguma coisa. Mas agora ele perdeu toda a sua base de cultivo, e o sol escaldante sob o céu claro o tornou insuportável. Mas mesmo assim, ele teve que pegar a estrada. Depois que Wu Feng descansou um pouco, eles retomaram a jornada para o sul. Pouco depois de se afastarem da montanha, Lueng e outros viram a multidão e os campos de arroz novamente. Embora ainda não tenha saído do limite do monumento, na verdade ele está longe da cidade de Baishi. A vila ao lado da estrada não é grande, com apenas 20 famílias. No entanto, esta pequena vila é a principal dentro dos limites da cidade de Baishi. Por exemplo, uma grande vila com centenas de pessoas em uma vila como Shuisheng não aparecerá aqui. Afinal, há apenas uma quantidade limitada de terra adequada. Muitas montanhas áridas não permitem o cultivo de alimentos, e há muita gente para alimentar. Por exemplo, esta pequena aldeia em frente a eles é assim. Há poucos campos adequados para o plantio fora da aldeia. Embora os arrozais estejam verdes, a produção é limitada para alimentar estas 20 famílias. Se a vila de Shuisheng não for cercada pelo rio do lado de fora da montanha Anil e pela vasta planície nos arredores da vila, que é muito adequada para o plantio de arroz, ela não conseguirá alimentar tantos moradores. Quando saíram da montanha, os moradores que trabalhavam nos campos de arroz ficaram assustados. No entanto, eles pisaram nos cumes entre os arrozais e seguiram direto para a estrada sem atacar os moradores. Ao verem as 2 pessoas e o lobo passando, os moradores respiraram aliviados. Então surgiu uma profunda curiosidade. Os moradores que trabalham nos campos observam secretamente a estranha aparência de cabelos e orelhas prateadas de Xiaowai e adivinham qual é a origem da garotinha. Quanto a Lueng, embora pareça ser maior que os lobos comuns, um lobo maior não atrai atenção neste mundo cheio de feras. Até Lueng deixar os campos de arroz nas montanhas e pisar novamente na estrada para o sul, ninguém entre os moradores prestou atenção ao lobo branco. No entanto, é exatamente isso que Lueng quer. Caso contrário, se quiser chamar a atenção, pode mostrar diretamente a forma real do seu corpo.
Um lobo branco maior que uma casa de campo pode definitivamente assustar todos os aldeões ao longo da estrada. A viagem para o sul foi um pouco entediante. À medida que saíam do monumento que delimitava a cidade de Baixe, os animais em ambos os lados da estrada se tornavam cada vez mais numerosos. Ao meio-dia, Lueng encontrou um grupo de empresários que também iam para o sul. Mais de 40 pessoas, todas totalmente armadas, cercavam um tigre branco sob a encosta da estrada. Várias pessoas da equipe ficaram feridas. Deve ser que este tigre estava deitado no campo e emboscou a caravana, mas não adiantou. Depois de ferir as pessoas, ele foi cercado pela caravana. Quando Lueng, Xiao e Wu Feng passaram, o tigre feroz e aterrorizante rugia furiosamente, e o rugido do tigre deixava o couro cabeludo das pessoas dormente. Mas comparado ao rugido feroz e aterrorizante, o tigre ficou coberto de feridas e já caiu em um beco sem saída. Agora as pessoas cercam e não matam, mas têm medo da luta mortal do tigre, então planejam consumir a força física do tigre primeiro. Quando esse grande tigre estiver exausto e não for mais cruel, ele será atacado por todos e morto a golpes. Lueng olhou bruscamente e saiu sem parar para assistir à peça. Embora houvesse um grande número de materiais preciosos e livros, não havia cultivadores. No entanto, as 40 pessoas estão todas armadas. Como essas caravanas caminham pelo deserto, mesmo que não haja cultivadores seguindo-as, a maioria dos demônios não ousa provocá-las. A caravana ficou chocada com a aparição de Lueng. Pessoas que ousam caminhar sozinhas no deserto não são de forma alguma seres que podem ser provocados. No entanto, vendo que Lueng e seus companheiros estavam partindo e não pareciam ter intenção de ficar, eles soltaram um suspiro de alívio. Depois de passar pela caravana que cercou e matou o tigre, Lueng não viu uma segunda caravana em sua jornada para o sul. A estrada estava deserta e vazia. Apenas alguns animais deitados nas árvores à beira da estrada queriam pular, e foram imediatamente assustados pelo olhar frio da menina. Mas à noite, passos fracos ecoaram atrás deles. Lueng olhou para trás e descobriu que era uma mulher ruiva. No crepúsculo, a mulher cantarolava uma canção estranha, carregando uma cabaça de vinho em uma mão, caminhando pela estrada em um ritmo lento e sem nenhuma companhia por perto. Seus longos cabelos ruivos, presos atrás da cabeça, estavam soltos e despojados. Ela o seguiu e, de vez em quando, despejava um gole de vinho na boca. Estima-se que ela tenha bebido uma jarra de vinho no caminho. Lueng se perguntou como aquela pequena cabaça continha tanto vinho. Wu Feng sussurrou: Senhor Deus Lobo, esta mulher parece estar nos rastreando. Lueng balançou a cabeça e disse: Rastreamento? Isso é obviamente um acompanhamento honesto. Você já viu um rastreamento tão arrogante? Wu Feng não conseguiu evitar rir amargamente. A mulher o seguia, sempre mantendo uma distância suficiente. Lueng se move mais rápido, a mulher se move mais rápido, Lueng se move mais devagar e ela se move mais devagar. É claro que ela está vindo em sua direção. Xiao Ai olhou friamente para trás e disse: Senhor Deus Lobo, ela é o demônio da caverna verde do inferno. Suas palavras continham uma intenção assassina inspiradora. Lueng balançou a cabeça e disse: Ela não é um demônio e nem uma pessoa comum. Não se preocupe com ela, ela gosta de seguir, então deixe-a seguir, ela é inofensiva. Se ela realmente vier até nós por alguma coisa, ela definitivamente tomará a iniciativa, então não se preocupe e deixe para lá. As palavras de Lueng fizeram Wu Feng concordar com a cabeça, e ele também concordou com o Deus Lobo. A ruiva se comportou de forma estranha, mas não parecia um demônio. Para esse tipo de cultivador, essa é a maneira mais apropriada de deixá-los de lado temporariamente. Xiao Ai não disse uma palavra, mas apertou a alça da espada do trovão celestial. O avô Li Ju, do Departamento de Caçadores do Vento, disse que ninguém no mundo pode competir com o poder do trovão celestial matador de deuses. Então, enquanto ela mantiver esta espada do trovão celestial, ninguém no mundo poderá ferir o Senhor Deus Lobo. Capítulo 87. Não sou bom em beber. À medida que o sol se punha gradualmente no céu, estrelas apareciam no céu cinza.
Lueng e seu grupo ainda caminhavam pela rua. A mulher ruiva o seguia lentamente, mantendo uma curta distância. Nas silenciosas montanhas e florestas, era possível ouvir o som de insetos em ambos os lados da estrada. A mulher ruiva que o seguia, embora muito distante, ouvia claramente seus passos. Era evidente que ela estava dizendo a Lueng e aos outros à sua frente: "Continuo seguindo." Nesse momento, até mesmo Lueng não conseguiu evitar ficar curioso sobre o que a mulher ruiva queria fazer. Mas vendo que a outra parte não falou por um longo tempo, Lueng não pôde deixar de se sentir um pouco estranho em seu coração. "Já que você não fala, eu também não falo. Vamos ver quem não consegue segurar primeiro." Pensando assim, Lueng parou de pensar em falar com a mulher. Depois de chegarem ao posto de gasolina na beira da estrada em frente a eles, Lueng e outros foram direto para lá e planejaram ficar ali esta noite. E a mulher ruiva seguiu sem acidente. Assim que Wu Feng cortou uma árvore e a arrastou para dentro, a mulher ruiva empurrou a porta e entrou na casa. Nesse momento, Xiao Ai apenas cortou o tronco em lenha limpa com as duas mãos, e Wu Feng foi o responsável por acender o fogo. Depois que a ruiva entrou, ela não disse nada. Caminhou até o outro canto do posto e sentou-se. Então, diante dos olhos cautelosos de Wu Feng e da indiferença de Xiao Ai, a mulher estendeu a mão, e uma árvore do lado de fora dos correios de repente se quebrou silenciosamente, e o corpo da árvore voou diretamente em direção aos correios. Quando a árvore frondosa voou sob o céu noturno, seus galhos estalaram e caíram voluntariamente. No final, apenas o tronco nu voou para dentro da casa do correio. Diante do olhar atordoado de Wu Feng, a ruiva riu e estalou os dedos. O tronco da árvore que voou para o seu lado se partiu em gravetos e lenha do nada, caindo atrás dela e empilhados ordenadamente. E algumas das tábuas de madeira caíram à sua frente. No momento em que essa parte da madeira caiu, ela se incendiou, e o fogo quente e amarelado iluminou instantaneamente a figura da mulher ruiva. E ela olhou para Lueng com um sorriso e ergueu as sobrancelhas. Naquela época, Wu Feng ainda estava tentando acender com pederneira. Provocada, Xiao Ai encarou a ruiva com frieza e apontou para a mão direita. A lenha que não era acesa há muito tempo brilhou e também queimou. Embora Wu Feng tenha se retirado às pressas, ele ainda foi queimado pelas chamas nas sobrancelhas e no cabelo, e imediatamente pareceu miserável. Mas ele olhou para a garotinha de rosto frio ao seu lado e para a ruiva sorridente não muito longe, e percebeu que não conseguia provocar ninguém. Então Wu Feng ficou sem palavras por alguns segundos e deu um passo para o lado para se sentar. Xiao Ai saiu de casa e descascou a ceveta que pegou na beira da estrada à tarde, preparando-se para cozinhar o jantar para o Senhor Deus Lobo naquela noite. A mulher ruiva encostou-se preguiçosamente na parede, cantarolando canções estranhas com a boca, sacudindo a cabaça na mão e servindo um gole de vez em quando. Dessa forma, vendo que a atmosfera na sala parecia ter se acalmado um pouco, Wu Feng respirou aliviado. Ele tirou cuidadosamente o bolo de massa da bolsa e comeu em pequenas mordidas com a água. Lueng, que estava deitado ao lado do fogo, fechou os olhos e parecia indiferente a todos os movimentos do mundo exterior. Embora a habilidade da mulher vermelha de controlar fogo e objetos que ela revelou fosse excelente, Lueng não prestou atenção nela. Quanto mais provocativa a mulher era, mais ele queria rir. O comportamento da outra parte é como o de uma garota safada que cria problemas de propósito e quer atrair a atenção dos adultos. É muito interessante. Depois que Xiao Ai tratou o sangue e os órgãos internos da civeta, ela entrou e sentou-se perto do fogo para a sala. Na estação de correios, houve uma calma temporária. Até por volta da meia-noite, a noite estava escura, e a carne na mão de Xiao Ai exalava um aroma atraente, enquanto a estrada próxima estava cheia de barulho e passos. "Irmão, tem uma agência dos correios ali na frente." "Ótimo! Vamos todos descansar aqui esta noite, fazer uma fogueira e cozinhar para que todos possamos experimentar um pouco desse grande tigre." Em uma gargalhada, a caravana que Lueng vira durante o dia chegou ao portão dos correios.
Olhando para a aparência animada deles e para a pele de tigre pendurada nas costas do animal de carga, o feroz tigre diurno devia ter sido morto. Entretanto, quando os comerciantes chegaram ao portão dos correios, todos ficaram atordoados. Na casa do correio, com a porta aberta, havia 2 fogueiras à esquerda e à direita. Figuras ao lado da fogueira estavam sentadas em ambos os cantos da sala. Embora houvesse pouca comunicação verbal, havia um certo clima de retaliação no ambiente. Os 3 primeiros irmãos se curvaram apressadamente e soaram muito. Não o perturbamos de propósito. Por favor, nos perdoe. Enquanto os 3 arqueavam as mãos e faziam saudação, todos os empresários atrás deles também abaixavam a cabeça e pediam desculpas. Enquanto falavam, eles observavam secretamente o desempenho desses 2 grupos de pessoas na sala. Vendo que nenhum dos lados respondeu, eles recuaram cautelosamente. Eles haviam caminhado uma longa distância e ficaram aliviados ao ver que os 2 grupos de pessoas na casa não os alcançaram. Droga, me matou de susto. O clima nesta casa de correios é muito estranho, não é? Quase pensei que não conseguiríamos sair. A mulher ruiva sorriu, mas ela era mais assustadora do que o grande tigre que encontramos durante o dia. Pare de falar, a garotinha de cabelos e orelhas prateadas também é assustadora. Olhando para os olhos frios dela, quase pensei que ela fosse nos matar. Como podemos nos deparar com uma cena dessas? Vá e saia daqui depressa. Não se deixe afetar. É tão assustador. Os empresários recuaram para bem longe antes que ousassem sussurrar. Eles sentiam muita pressão no posto naquele momento. Mesmo que este lugar fosse longe daquele posto, eles ainda não ousavam ficar. Todos caminhavam pelo deserto com tochas e contra a escuridão da noite, com medo de serem expulsos pelo grupo de estranhos no posto. Pouco depois que o grupo de comerciantes foi embora, Xiaowai finalmente terminou de assar a carne de civeta no posto de correio. Olhando para o lobo branco dormindo com os olhos fechados ao lado dela, ela respeitosamente chamou: Senhor Deus Lobo, está tudo feito. O lobo branco ao lado da fogueira abriu os olhos e assentiu. Ok, Xiaowai, obrigado. Enquanto falava, ele se sentou um pouco mais ereto. Xiaowai segurou o graveto e entregou a civeta assada à boca do lobo branco. Lueng abriu a boca e deu uma mordida, depois começou a mastigar e saborear a carne cuidadosamente assada. Diferentemente do passado, seu eu atual tem cultivo, então ele não precisa se preocupar com infecções virais. No entanto, Lueng apenas deu uma mordida. A ruiva no canto tomou a iniciativa de falar. Ela sorriu e disse: não é metade da diversão comer carne sem vinho. Tem um pote de bom vinho aqui. Irmão Lobo, por que você não toma uma bebida? Com isso, a mulher desamarrou outra cabaça da cintura e disse: bebi um jarro sozinha, e a maior parte do vinho é de má qualidade. Enquanto o outro jarro é dado ao meu amigo, e o vinho é bom. Irmão Lobo, você está interessado? Lueng olhou para ela, viu a outra parte tomar a iniciativa de falar. Ele também sorriu e disse: obrigado pela gentileza, mas eu não sou bom em beber, desculpe. As palavras de Lueng vieram do fundo do coração. Ele não gosta de beber nem é muito bom nisso. No entanto, ao ouvir isso, a mulher ruiva balançou a cabeça e disse: as palavras do irmão Lobo são frágeis, o que faz meu coração sangrar. Com isso, ela amarrou a cabaça de vinho que seria jogada para Lueng de volta à cintura, suspirou e balançou a cabeça como se estivesse muito magoada. Lueng disse: minhas palavras são verdadeiras, não falsas. No entanto, a mulher vermelha parecia desanimada. Ela ficou sentada ali, um tanto decadente, cantarolando canções estranhas, e ignorou Lueng. Vendo que a outra parte ignorava Lueng tanto, Xiaowai franziu a testa levemente, e sua expressão era bastante infeliz. Lueng estava muito mais calmo. Ao ver que a ruiva não falava, ele a ignorou e virou a cabeça para continuar comendo o churrasco que Xiaowai lhe entregou. O correio ficou em silêncio novamente. Exceto pelo farfalhar ocasional do fogo, os únicos sons eram as baladas estranhas cantaroladas suavemente pela mulher no canto.
Embora a melodia fosse estranha, de alguma forma ela ficou um pouco melodiosa depois de ouvi-la por um longo tempo. Capítulo 88. Eu gosto muito disso. No dia seguinte, após o amanhecer, Wu Feng foi o primeiro a acordar e varrer as cinzas da fogueira fria. Em seguida, eles seguiram viagem novamente. Não é de surpreender que a mulher ruiva o tenha seguido. A floresta árida estava coberta por uma tênue névoa branca pela manhã. Lueng olhou para trás e viu a figura da mulher ruiva surgindo na neblina. Mas a ruiva ainda não veio conversar. Vendo isso, Lueng não conseguiu evitar balançar a cabeça. Ele pensou que depois da simples conversa da noite anterior, a mulher não queria mais segui-los. Para esses alcoólatras, recusar o vinho um do outro pode ter um significado provocativo. É por isso que a ruiva estava furiosa ontem à noite. Entretanto, quando Lueng era apenas uma pessoa comum em sua vida passada, ele nunca bebia álcool e não aceitava a persuasão de ninguém. Agora ele tem cultivo e está despreocupado, e não se forçará a fazer coisas que não quer fazer. Mesmo que a mulher esteja brava, isso não tem nada a ver com ele. É impossível que essa mulher se volte contra ele só porque ele não bebeu o vinho dela, certo? Pensando assim, Lueng não conseguiu evitar balançar a cabeça e rir. Embora Lueng não se importasse, Xiao Ai estava muito descontente com a ruiva que o seguia. De vez em quando, ela olhava para trás com olhos frios. Finalmente, ela perguntou: Senhor Deus Lobo, esta mulher é rude e sorrateira. Ela está nos seguindo, receio que ela não seja uma pessoa gentil. Se a expulsarmos, Lueng ainda não falou, e a risada da mulher ruiva já havia chegado. Ei, essa garotinha não é velha, mas o tom dela é muito arrogante, né? Lueng parou, olhou para trás e viu a mulher ruiva rindo e caminhando para frente. A estrada é tão larga. Por que você diz que eu te sigo? Andar atrás de você é como rastrear você. É óbvio que você foi bloqueado na minha frente, bloqueando o meu caminho para o sul, para o Vale Utia. A ruiva sorriu e disse. Embora seu sorriso fosse brilhante, suas palavras eram frias. Lueng sorriu e disse: já que vocês não querem que a gente fique no caminho de vocês, vamos sair do caminho. Xiao Ai, irmão Wu, vamos nos afastar e deixá-la ir primeiro. Com isso, Lueng foi na frente até a beira da estrada e disse com um sorriso: por favor, dê um passo primeiro. Ao ver a resposta de Lueng, Wu Feng e Xiao Ai tiveram que segui-lo até a beira da estrada. Entretanto, depois que todos se afastaram, a mulher ruiva sentou-se à beira da estrada e não foi embora. Ela despejou lentamente um gole de vinho na boca e disse: embora não haja ninguém na minha frente, minhas pernas estão cansadas de repente e eu não quero ir. Vou sentar aqui e descansar, ou você pode ficar na beira da estrada e me esperar um pouco. Quando eu tiver um bom descanso, vou até a frente. Ao ouvir isso, Lueng não respondeu, mas Xiao Ai não conseguiu conter sua raiva. Seus olhos fitaram friamente a ruiva, e ela disse com uma voz fria: Senhor Deus Lobo tem sido tão tolerante com você, mas você é ignorante e nos ofendeu repetidamente. Qual é o propósito de nos rastrear? Se você é realmente um demônio que vem à porta em busca de vingança, diga logo. As palavras da menina eram ferozes e implacáveis, mas a mulher ruiva riu e balançou a cabeça depois de ouvir, e não ficou irritada. Ela sorriu e ergueu as sobrancelhas para Xiao Ai, dizendo: você, garotinha lobo, é realmente linda. Mesmo que esteja me encarando, sua expressão raivosa também é fofa. Sim, é esse o seu olhar. Eu gosto muito dele. Continue. As palavras provocativas da mulher fizeram o rosto de Xiao Ai ficar sombrio de raiva. Lueng balançou a cabeça, desamparado, e disse: já que você está cansado, vamos sentar aqui e esperar você descansar. Xiao Ai, irmão Wu, vamos sentar e descansar. Com isso, Lueng assumiu a liderança, sentou-se na beira da estrada e realmente descansou com os olhos fechados. Wu Feng e Xiao Ai se entreolharam, mas Lueng disse isso, então eles tiveram que se sentar obedientemente. Sob o sol da manhã, ao lado da estrada deserta, os dois grupos de pessoas apenas se entreolharam e sentaram-se a uma distância de vários metros.
Depois de ficar sentada por um tempo, a mulher deitou-se imediatamente e adormeceu na grama ao lado da estrada. Wu Feng observou silenciosamente o comportamento da mulher ruiva e, em seguida, olhou para o deus lobo, que fechou os olhos e descansou ao seu lado. Ele teve que suspirar, sentar-se de pernas cruzadas e começar a tentar organizar o que espiritual desordenado em seu corpo. Eles ficaram sentados até o pôr do sol e a noite estrelada cair. A mulher que dormiu na grama por um dia inteiro se espreguiçou e sentou, bocejando. Ei, você ainda está aí? A ruiva sorriu e disse: Sinto muito que você tenha passado o dia inteiro aqui comigo. Sinto muito mesmo. Lueng, que estava deitado na beira da estrada havia um dia, também abriu os olhos e disse com um sorriso: Não é nada que vale a pena mencionar. De qualquer forma, eu também estou esperando ociosamente. É só um dia, e mesmo esperar mais 10 dias não faz mal, desde que você esteja feliz. A ruiva ouviu as palavras e riu. O irmão lobo é realmente interessante. É raro neste mundo ver uma pessoa tão interessante quanto você. Mas também estou bastante inquieta depois de você ter me esperado por um dia. Agora está escuro, e eu sou apenas uma mulher fraca que não ousa caminhar pela natureza. Receio que só possa acampar aqui esta noite, e terei que incomodar vocês três para me esperarem mais uma noite. Mas depois de amanhã de manhã, eu assumirei a liderança e nunca mais atrapalharei sua viagem. A mulher sorriu e prometeu. Então Lueng também sorriu e respondeu: Ótimo. Boa noite. Com isso, ele fechou os olhos e parou de falar. Xiao e Wu Feng acenderam uma fogueira e ficaram em silêncio perto do deus lobo. Essa mulher é tão estranha que nenhum deles ousa ficar muito longe de Lueng por medo de serem secretamente feridos. Então, no deserto escuro, os dois grupos de pessoas se confrontaram e ambos acenderam fogueiras na beira da estrada. Durante esse período, um ou dois animais viram a luz da fogueira à distância e se aproximaram. Mas, antes de se aproximarem, sentiram algo e fugiram assustados. Repleta de confrontos silenciosos, outra noite se passou, e o céu brilhou novamente. Mas quando o primeiro raio de sol da manhã caiu sobre eles, a ruiva à beira da estrada finalmente abriu os olhos e disse com um sorriso: O céu está claro, então vou dar um passo à frente. A montanha é alta e a estrada é longe, pessoal, até breve. Com isso, a mulher ruiva caminhou calmamente e riu. Ao lado da estrada, Xiao observou a figura da mulher desaparecer completamente e então sussurrou: Senhor Deus Lobo, a mulher se foi. Lueng abriu os olhos e pensou por um momento, dizendo: Aquela mulher está disposta a andar na frente porque ela só vai retribuir o que você disse ontem quando a gente continuar. Você quer me seguir? Falando nisso, Lueng não conseguiu conter o riso e disse: Nesse caso, vamos simplesmente ignorar a estrada e caminhar pela região selvagem. O cavalo Bo pode viajar milhares de quilômetros todos os dias. Caminhamos pela natureza e corremos direto para o Vale Utia. Se ela ainda puder nos acompanhar, quero ver o que mais ela tem a dizer. Capítulo 89. O Vale Utia. A mulher ruiva se comportou de forma estranha, mas a maldade de Lueng não era inferior a ela. A outra parte foi tão ingênua em brigar com Lueng, então Lueng queria ver como a mulher lidaria com isso. Ele levou Wu Feng e Xiao diretamente para longe da estrada e correu pelo deserto. Caminhos montanhosos acidentados, montanhas íngremes e florestas primitivas rapidamente desapareceram atrás deles. Embora Lueng e Xiao parecessem caminhar lentamente, eles se moviam alguns metros a cada passo e caminhavam pelas montanhas com facilidade e desenvoltura. Todos os animais que encontravam ao longo do caminho ficaram assustados e fugiram em pânico. Wu Feng, deitado nas costas do cavalo Bo, abraçou firmemente o pescoço do cavalo Bo com medo de ser jogado para fora. Este cavalo Bo é digno de ser um cavalo que pode viajar milhares de quilômetros por dia. Mesmo em florestas selvagens tão acidentadas e difíceis, ele consegue manter uma velocidade altíssima. Na vida passada de Lueng, o meio de transporte que viajava milhares de quilômetros por dia não era incomum, mas precisava de uma superfície de estrada lisa e aberta.
Mas este cavalo-bó pode correr rapidamente em áreas selvagens e arborizadas, ignorando completamente a gravidade, e todos os obstáculos são facilmente ultrapassados por ele. Mesmo diante das águas agitadas do rio, este cavalo-bó também consegue pisar diretamente nas ondas e vadear. Uma imagem que quebra o senso comum faz Lueng exclamar. É realmente uma fera, e não pode ser julgada pelo senso comum. Quando o pôr do sol caiu e as estrelas e a lua estavam altas, as pessoas já estavam bem longe dos limites da cidade de Baixe e desceram milhares de quilômetros para o sul. Wu Feng estava deitado no dorso do cavalo, seus olhos estavam tontos e seus ouvidos não paravam de zumbir. Essa experiência de um dia deitado no dorso do cavalo-bó, se comparada à vida anterior de Lueng, pode ser considerada como ficar deitado no teto de um carro em alta velocidade o dia todo. O vento forte assobiando enquanto o cavalo corria violentamente sacudia os tímpanos de Wu Feng. Embora Lueng lhe tenha dado alguma proteção, o jovem ainda parecia estar morrendo. Eu descobri pela primeira vez que não é bom ser rápido demais, disse Wu Feng, que deslizou do cavalo-bó com uma cara amarga e sentou-se no chão suspirando. Lueng sorriu e disse, não suspire, sente-se e descanse um pouco. Xiao Ai, sirva uma taça de vinho para o irmão Wu aliviar seu cansaço. As palavras de Lueng fizeram os olhos de Wu Feng brilharem instantaneamente. Ele se levantou apressadamente do chão, arrastou seu corpo tremendo lentamente e ficando azul, e disse com um sorriso, você é muito educado, Senhor Deus Lobo. Lueng riu, mas não disse nada. Depois de observar Xiao Ai pegar o vinho de flor de pessegueiro e servir uma taça para Wu Feng, ele disse, descanse e durma bem. Amanhã continuaremos nossa viagem. Wu Feng alegremente segurou o vinho de flor de pessegueiro servido pela menina e assentiu repetidamente. Embora ele ainda não tenha bebido, o vinho de flor de pessegueiro oferecido pelo Deus Lobo valeu completamente o sofrimento do dia inteiro. Depois de tomar a taça de vinho de flor de pessegueiro, Wu Feng imediatamente cruzou os joelhos e fechou os olhos, tentando pentear o ki espiritual em seu corpo com a ajuda do vinho. Embora não haja efeito algum no final, a fadiga do corpo foi completamente eliminada. Depois daquela noite, a ruiva não voltou mais. Ao amanhecer do dia seguinte, a pequena equipe de Lueng partiu novamente. Desta vez, ainda foi um galope em direção ao sul. No entanto, para cuidar de Wu Feng, Lueng tomou a iniciativa de diminuir o ritmo. Quando a noite caiu, eles haviam viajado apenas cerca de 1000 milhas. Dessa forma, Lueng viajava durante o dia e descansava à noite. Atravessavam montanhas e rios árduos. Finalmente, ele chegou ao Vale Yujian no 5º dia depois de se separar da mulher ruiva. Nessa época, a estrada sob os pés de Lueng começou a ser dominada por planícies, estradas íngremes e montanhosas como a cidade de Baixe eram raras. Mesmo que haja montanhas à vista, elas são, na maioria, colinas baixas. A planície com estradas planas forma uma vasta área. O complexo sistema hídrico que flui pela planície fragmentou toda a planície meridional. E o Vale Yujian está localizado na borda de uma planície tão vasta, em uma cadeia de montanhas que não é íngreme. As montanhas ficam envoltas em neblina branca o ano todo. Estranhos não têm permissão para entrar. Caminhando pelas montanhas, Wu Feng explicou. Dizem que há uma nascente no vale. A água da nascente congela até os ossos. Se uma pessoa viva a tocar, seus ossos e carne desaparecerão. Embora esta primavera seja extraordinária, poucas pessoas a visitam. É porque o vale fica envolto em névoa branca o ano todo. Fantasmas e almas estão entrincheirados na névoa. Se pessoas comuns entrarem correndo, serão separadas e morrerão. Portanto, embora o Vale Yujian esteja a apenas 64 quilômetros da cidade de Youzi, os moradores da cidade nunca ousam chegar perto desta montanha, por isso este lugar raramente é visitado. Enquanto Wu Feng explicava, eles entraram nas montanhas enevoadas. No momento em que entrou na neblina, Lueng franziu a testa levemente e sentiu um pouco de frio. Essa neblina branca não é uma neblina comum de montanha.
Enquanto Wu Feng levou o cavalo Bo para caminhar na neblina e não ousou deixar Luing muito longe. Enquanto caminhava, ele disse: encontrei um irmão mais velho da seita Yu há pouco tempo. Ouvi dele a notícia de que Vulgu, uma das 10 bruxas da montanha espiritual, havia chegado recentemente a este vale Yujian para refinar remédios. Segundo a lenda, a bruxa Vulgu é a mais temperamental e bondosa das 10 bruxas da montanha espiritual. Agora, trago esta ave gorda até a porta e talvez eu consiga um tratamento para ela. Wu Feng disse, olhando para a gaiola de pássaros pendurada nas costas do cavalo Bo. Na gaiola, o pássaro gordo perdeu a vitalidade de quando foi capturado pela primeira vez, após vários dias de tortura na viagem. Agora, ele jaz doente na gaiola, tremendo com a gaiola subindo e descendo, desistindo completamente da luta. Ao ver a aparência doentia deste pássaro estranho, Wu Feng não pôde deixar de rir. Este pássaro gordo é extraordinário. Se eu usá-lo, vou vendê-lo por dinheiro ou como antídoto para expulsar insetos. Mas as habilidades médicas da bruxa Vulgu são extraordinárias. Só quando esse pássaro gordo cai em suas mãos é que pode ser considerado a melhor coisa. No meio do que Wu Feng disse, ele de repente percebeu algo, parou, franziu a testa e olhou para a neblina à sua frente. A névoa pálida girava no vale. Inconscientemente, eles chegaram à foz do Vale Yujian. Embora não conseguissem ver claramente o formato do vale no nevoeiro, a placa de pedra gravada com as palavras Vale Yujian na boca do vale era claramente visível. Mas o que atraiu a atenção de Wu Feng não foi a placa de pedra, mas o som estranho no Vale Yujian. Em transe, ele pareceu ver uma figura humana caminhando pelo Vale Yujian. Lueng olhou para o vale à sua frente e disse: o ar frio no vale é um pouco mais forte que o vento lá fora. Não é de se surpreender que fantasmas e demônios ocupem um lugar tão cheio de que escuro e mal. Tudo bem, siga em frente e eu o protegerei. As palavras de Lueng fizeram Wu Feng respirar aliviado. Ele rapidamente curvou as mãos e disse: obrigado, Deus Lobo. Com isso, Wu Feng respirou fundo, cerrou os dentes e caminhou diretamente para a neblina à sua frente. Atrás dele, o enorme lobo branco e a garotinha de cabelos e orelhas prateadas também o seguiam silenciosamente. No momento em que as duas pessoas e um lobo pisaram no vale, a neblina se elevou. Nas profundezas da névoa branca, algo parecia estar se mexendo. Capítulo 90. Coruja com rosto humano. O Vale Yujian, envolto em neblina, tem uma lenda terrível. Estrangeiros não têm permissão para entrar. Mas para os cultivadores da seita Yin, a sombra fantasmagórica na neblina não é terrível. Porque, embora esse vale isolado seja raramente visitado, há muitos cultivadores que passam por lá há muito tempo exploram a existência de fantasmas no vale. Embora seja extremamente terrível para pessoas comuns, se você tem cultivo, não precisa ter tanto medo. Wu Feng perdeu toda a sua base de cultivo, mas com o Deus Lobo por perto, ele também tem a coragem de pisar aqui. Entretanto, embora estivesse preparado em seu coração, no momento em que realmente pisou no Vale Yujian, ele sentiu o frio e a maldade no ar que de repente se intensificaram várias vezes, mas Wu Feng não conseguiu evitar tremer e seu rosto ficou ligeiramente branco. Agora é início do verão e o clima está quente. No entanto, a névoa branca que envolve o Vale Yujian está extremamente fria, como se estivesse no auge do inverno. Wu Feng sente arrepios por todo o corpo, o que é extremamente desconfortável. Inconscientemente, ele se inclinou silenciosamente na direção do Deus Lobo, com medo de que algo terrível surgisse da neblina. Lueng seguiu Wu Feng e franziu a testa para o Vale Yujian à sua frente. No vale envolto em névoa branca, a grama exuberante se espalha por toda parte, e flores brancas florescem na grama. O lugar parece tranquilo e pacífico. Se não fosse pela cena estranha no nevoeiro, o cenário deste vale poderia ser chamado de paraíso. Mas quanto mais você adentra o ambiente, mais o que é escuro e frio no ar se torna mais forte e a temperatura fica cada vez mais baixa. Wu Feng afrouxou as rédeas do cavalo, esfregou os braços enquanto caminhava e disse: está tão frio. Na neblina à frente deles, vagamente, havia figuras horríveis vagando uma após a outra.
Eram todas figuras em morte terrível, como fantasmas ferozes, com rostos ferozes, flutuando na neblina. Mas onde quer que Lueng fosse, todos esses fantasmas recuavam em pânico, como se sentissem a aura de trovão ao redor de Lueng. Wu Feng viu a cena, mas não ficou surpreso. Se fossem cultivadores comuns que entrassem neste vale Yutian, embora não precisassem ter medo desses fantasmas, eles geralmente confiavam em seu cultivo para caminhar rapidamente pelo vale e evitar o envolvimento com os fantasmas. Mas esta foi a primeira vez que ele viu que fantasmas evitavam alguém. Mas o Deus Lobo pôde até controlar o poder do trovão celestial, o que naturalmente não é uma coisa surpreendente. Vendo todos os fantasmas na neblina se afastando apressadamente, Wu Feng finalmente deixou de lado sua preocupação e começou a pensar em como falar depois de ver a bruxa Wu. Lueng observou os fantasmas na neblina e franziu a testa levemente. Não existe submundo neste mundo, e as almas se dissipam imediatamente após a morte das pessoas. Apenas um tipo de alma pode sobreviver. Essa é a coisa má que abriga ressentimento e se transforma em um fantasma feroz. Ao entrar no Vale Yutian, Lueng viu de relance que aqueles fantasmas vagando na neblina não eram espíritos malignos. E, a julgar pelo estilo de suas roupas, podiam ser os moradores mortos da cidade próxima. As almas desses moradores não se dispersam após a morte, vagando e se entrincheirando nas montanhas, mas eles não têm o que maligno de fantasmas ferozes. Isso está relacionado à neblina no Vale Yutian. Nessa névoa, há um que frio e maligno que o mundo exterior não possui. Será que esse que maligno mantém a existência dessas almas? Para que elas não se dissipem? Então qual é a fonte desse que maligno? Lueng seguiu Wu Feng, sentindo o intenso que maligno, e finalmente viu a fonte de tudo isso. Um lago frio. No final do Vale Yutian, há um lago frio e amarelado. Acima do lago, fica a única área do Vale Yutian sem neblina. Lueng conseguia ver claramente a pequena ilha no lago e as casas de campo. Qualquer um podia ver que a casa tinha sido construída recentemente, até mesmo a palha no telhado ainda estava um pouco verde. No espaço aberto em frente à casa de palha, havia uma fornalha medicinal que emitia uma tênue luz vermelha e ar quente. A fornalha parecia estar refinando algum remédio secreto. Wu Feng finalmente deu um suspiro de alívio quando viu esta cena. Ele caminhou apressadamente até o lago, curvou-se diante da cabana no lago e gritou: "Sou Wu Feng, da seita Yun, e trarei um pássaro gordo para visitar a bruxa Wu. Por favor, tenha misericórdia de mim, bruxa Wu." A voz de Wu Feng espalhou-se pela neblina. Entretanto, não houve resposta diante da casa vazia. Wu Feng ficou um pouco confuso e preocupado. Será que é porque meu dom não consegue comover Wu? Mas ele ouviu Deus Lobo por perto. Não há ninguém nesta casa. A bruxa não está lá. Ah? Wu Feng levantou a cabeça consternado e olhou para a casa no lago. Ele viu um pássaro enorme e estranho voando para fora da cabana e gritou com um sorriso: "Sim, Wu não está aqui. Aquela velha bruxa saiu para brincar, e só estou eu aqui, o garoto da seita Yun. Traga o pássaro gordo até a porta." Quer pedir a Wu para ajudá-lo a se curar? É uma pena que a velha tenha um temperamento estranho. Mesmo que você a veja, ela certamente não vai te curar. Felizmente, eu sou gentil. Deixe-me dar uma olhada no pássaro gordo. Talvez eu possa te curar. O riso do pássaro estranho era agudo e rouca, o que deixava as pessoas desconfortáveis. E o formato do seu corpo é ainda mais estranho. Não é grande, mas também tem o tamanho de um macaco comum. Um par de asas cinza escuras se abre, revelando o corpo simiesco cheio de pelos, mas os pés são garras afiadas, acima das quais se ergue uma cabeça humana. Mas o rosto era sombrio e assustador, e fazia as pessoas sentirem frio ao olhar, sabendo que aquele não era um tipo bom. Este pássaro estranho é coruja com rosto humano. Wu Feng ficou chocado e inconscientemente deu um passo para trás. No telhado de palha da casa no lago, o pássaro estranho e aterrorizante riu roucamente. "A seita Yun está cheia de covardes como você.
Não se preocupe, eu não comi humanos por muitos anos. Você pode trazer seus companheiros aqui. Você não será morto. Mas antes de tudo, quero lembrar que a água pode corroer os ossos e encantar a alma. Não toque nela quando for até lá. A risada aguda do pássaro estranho fez o lobo branco à beira do lago balançar a cabeça e dizer com um sorriso: só não é tocar na água. Porque é difícil. Com isso, ele deu um passo direito e entrou no lago lamacento amarelo escuro. A energia invisível do trovão se espalhou aos pés de Lueng, separando a água fria e corrosiva da nascente de seu corpo. Ele sorriu e disse: irmão Wu Xiaowai, venham comigo. A garotinha com cabelos e orelhas prateadas seguiu e caminhou com Lueng. Embora Wu Feng estivesse assustado em seu coração, ele não viu nada de errado no deus lobo pisar no lago, então ele também levou o cavalo Bo para segui-lo. Duas pessoas, um lobo e um cavalo Bo, saíram diretamente do lago escuro, amarelo e lamacento, e a água fria do lago não conseguiu machucá-los.